Igreja Batista Calvário, uma igreja segundo a vontade de Deus. Estamos com o nosso coração bastante feliz por essa noite. Também pela manhã, né? Nós tivemos uma escola dominical maravilhosa. E a gente tem pedido sempre isso à noite, né? Que esse grupo da noite seja sempre o grupo que está também na escola dominical, porque é um local de grande aprendizado, né? Então, estou muito feliz porque a nossa classe idealizada, né, dos casais da igreja, os jovens casados, né, está funcionando. Estamos contentes, né, por ter dado início a essa classe, e quero pedir e convocar aqueles que ainda não tiveram oportunidade de participar, que estão convidados a fazer parte da nossa classe, então, ali da escola dominical. Bem como eu queria também convidar os jovens que estão presentes, né, no culto de hoje, para participar da nossa escola bíblica. Eu vou pedir ao Ranieri para ficar de pé, e o Ailton, ele está aí também? Ailton, fica de pé aí. Esses são os professores dos jovens da nossa igreja. Então, se você quer ouvir uma boa palavra, um bom estudo pela manhã da escola bíblica dominical, você jovem que está aqui nesta noite está convidado a fazer parte desse momento especial, escola bíblica dominical, e participar então com esses irmãos desta classe, né? E eu acredito que será realmente enriquecedor para a sua vida esse fortalecimento espiritual. Então a gente está assim feliz por isso, por essas coisas que estão acontecendo na nossa igreja, e louvamos a Deus por isso. E pedindo que o Senhor realmente continue nos dando sabedoria e graça, né? Quanto também ao ensino da palavra de Deus. Porque nós entendemos que igreja que é edificada pela palavra de Deus sente prazer de estar na casa de Deus e ouvindo a palavra de Deus, né? Então que Deus sempre esteja nos inspirando para alimentar o seu povo, fortalecer a cada um de nós como igreja de Cristo. Amém? Capítulo 2 de Romanos. Essa noite eu vou fugir um pouquinho do tema, né, que a gente tem desenvolvido aqui às noites. Não vamos fugir da temática, que é evangelística, né? Mas vamos sair lá do Evangelho de Marcos e vamos falar em Romanos. Nesta noite eu quero falar sobre a autenticidade do Evangelho de Cristo. Nós falamos no domingo pela manhã passado na autoridade do Evangelho de Cristo, né? Falamos de um Evangelho anunciado por Paulo que tem toda a autoridade. E nessa segunda parte do capítulo 2, Paulo vai fazer essa defesa também a respeito de um evangelho autêntico. E eu achei bastante interessante o aprendizado que eu tirei para a minha vida, e eu creio também será enriquecedor para a sua experiência de crescimento espiritual nessa noite também. Para isso eu convido você a fazer o acompanhamento dessa leitura, que vai ser no capítulo 2, a partir do versículo de número 17. Vamos fazer a leitura até o versículo de número 29. Tá sentados mesmo, como os irmãos estão, façam comigo a leitura desse texto. Diz assim: Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído pela lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de criança, que tens a forma da ciência e da verdade da lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar e furtas. Tu que deves dizer que não se deve adulterar
e adulteras. Tu que abominas os ídolos e cometes sacrilégios. Tu que te glorias na lei e desonras a Deus pela transgressão da lei. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura, a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumprir a lei, não te julgará, porventura, a ti, que pela letra é circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão o que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Oremos ao Senhor, para que essa palavra, que lida por causa de algumas terminologias que estão nela, torna-se até um pouco incompreensível. Mas eu acredito que após a explicação, nós vamos ter um melhor entendimento dela e sair daqui edificados, por essa verdade, que há uma autenticidade do Evangelho de Cristo. Há algo que dá uma marca, de valor no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido Deus, nosso Pai, nós nos encontramos mais uma vez diante da Tua presença e aqui foi lida a Tua palavra. Ela é digna de toda a aceitação, porque é a Tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que a espada de 2 gumes. Por isso nós cremos, Senhor, que ela vai penetrar o nosso coração com profundidade, ó Deus, para abrir a nossa mente e fazer compreendê-la. De maneira que nós vamos sair daqui, Senhor, certamente edificados pelo poder da Tua palavra. Por isso eu te peço, Senhor, usa a minha vida, para que o Teu nome seja engrandecido, o Teu poder seja revelado de maneira maravilhosa. Que possamos realmente nos alegrar diante da Tua presença. É o que nós te pedimos, orando no nome de Jesus. Amém. Nós temos trabalhado essa epístola aos Romanos, já temos apresentado para os irmãos o que é o contexto, dessa epístola. Ela trabalha, a vida de judeus convertidos, como também gentios que foram transformados pelo poder do Evangelho. E agora eles estão vivendo uma mesma realidade, juntos numa igreja para servir ao Senhor em espírito e em verdade. Mas como fazer isso se cada um tenta conduzir esse Evangelho à forma como eles compreendem o Evangelho? Então a gente já viu que os judeus queriam manter um pouco da tradição do judaísmo dentro do cristianismo. E aí Paulo vai dizer que isso não é possível, é impraticável, porque há um valor no Evangelho. Tanto ele diz isso quando ele afirma o Evangelho é o quê? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então ele vai assegurar desta verdade e assim orientar aqueles irmãos a ter esta compreensão. E aí ele abre esta epístola trazendo para nós a realidade do mundo, o mundo conhecido ali para os romanos, mas que refletiu para a gente também o mundo conhecido para o nosso tempo. Aquela carta, ela aberta e lida
parece ser algo que ela está falando de Petrolina, de Pernambuco, do Brasil, né? Porque há muita semelhança aqui da realidade espiritual que estava vivendo estas pessoas. Então, Paulo está fazendo isso. Ele está dando o entendimento para que esses irmãos continuem a conviver junto e a aprender do Evangelho e viver esse Evangelho de forma maravilhosa. Então, nesse momento do capítulo 2, ele vai mostrar algo relacionado mais propriamente à questão da vida dos judeus e trazer então para esses irmãos que o Evangelho tem uma autoridade em si, ele é autêntico e nós precisamos viver mesmo esse Evangelho autêntico, real, não de aparências, mas de verdade. Porque se nós o vivermos dessa forma, nós vamos contradizer a palavra de Deus. Então não vamos agradar a Deus por causa disso. Então Paulo vai apresentar para nós que o Evangelho precisa ser vivido desta forma, sem enganos, sem falsidade. O modelo apresentado pelos judeus não demonstrava esta realidade. Por isso estava sendo rebatido por Paulo, né? Porque essa forma que eles estavam demonstrando do Evangelho era inconsistente. Não tinha segurança. Então não tinha valor para auxiliar e nem para ajudar os demais cristãos. Então eles tinham que ser mesmo corrigidos para viver o Evangelho de forma segura. Então, quando nós vivemos assim, nos moldes desse Evangelho que os judeus cristãos convertidos estavam vivendo, ou seja, um Evangelho inconsistente, essa maneira de viver, ela se torna hipócrita. Porque o que faziam eles? Eles cobravam ordenanças que nem eles mesmos, os judeus, eram capazes de fazer. Então era aquele tipo de evangelho que ele dizia assim: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, ou o que eu digo, né? Então, não tinha autoridade nas suas palavras, nem na sua maneira de viver o evangelho. Por isso se tornava não autêntico, né? Para atestar então o evangelho de Cristo. O evangelho pregado pelos cristãos nos dias de hoje, irmãos, então com base nisso que o apóstolo está anunciando, ele precisa ser também de conformidade com a verdade, com a palavra de Deus, para que ela tenha, evangelho, tenha a autoridade que Paulo estava mostrando aqui para aqueles irmãos. No capítulo 2, o versículo de número 16, os irmãos vão encontrar assim: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então Paulo está chamando a atenção desses irmãos que um dia o evangelho que foi apresentado para nós e que também havia sido apresentado para esses irmãos, Deus vai cobrar. Ele vai querer saber de nós se nós verdadeiramente andamos na verdade, desenvolvemos o evangelho da verdade. Por quê? Porque Deus é verdade, porque Jesus é a verdade, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então o evangelho precisa ser na base de Cristo, o fundamento deste evangelho poderoso. Então, quando foge desta realidade, ele deixa de ser autêntico e passa a ser um evangelho, então, falso, mentiroso, enganoso. Então, Paulo repreende esta forma de viver. Ou seja, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Pois fazer assim, ele diz, é hipocrisia.
Antes, o evangelho que pregamos precisa ser um evangelho da verdade. Então, Paulo está tratando de uma área muito importante na igreja de Cristo. Porque o modo de viver na igreja, a vida do cristão, precisa ser esta vida assim, autêntica, ou seja, uma vida sem hipocrisia. E hipócritas são aquelas pessoas que professam que é de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas em função do seu comportamento acabam dizendo o contrário, que na verdade não pertencem a Cristo. Então acabam se tornando assim, né? Pior que os incrédulos. Hipocrisia é também alguém ser o que na verdade não é. Por causa de sua nacionalidade, os judeus, eles se valiam dessa obediência à lei. Então, ao invés de obedecer à palavra de Deus, eles queriam viver ainda o que Moisés lhe havia ensinado, ou seja, manter a tradição. E por conta disso, eles se desviavam, daquela aliança que o Senhor estabeleceu com o seu povo. Porque, na verdade, o que o Senhor mostrou através dos judeus é que esta salvação chegasse até nós de maneira muito clara. Mas eles falharam e ainda estavam falhando quando eles queriam continuar vivendo no tradicionalismo dos judeus. Então Paulo está chamando a atenção deles para mostrar a eles a verdade do Evangelho de Cristo. Então, essas coisas praticadas por esses judeus levavam eles a se sentirem superiores aos demais, o fato de praticarem a lei. Mas, quando a gente faz a leitura, Paulo está mostrando para eles que quando eles fazem isso, e isso não é de coração, não é de verdade, então não tem valor algum ser praticante da lei, mas não fazer isso de sinceridade de coração, de verdade. Qual é o valor que tem em tudo isso? Então, o fazer isso acaba fazendo com que os outros que lhe observam coloquem crítica para essa maneira de viver dele. Então, eles com essa prática se julgavam guias para os cegos, porque se eles não estavam vivendo esse evangelho transformador que Paulo vinha anunciando aqui, então de que valor teria para as pessoas continuar pregando a palavra de Deus? Então Paulo está repreendendo essa atitude, esse viver que não condiz com as coisas da palavra de Deus. E isso eles faziam se valendo então de serem eles cumpridores da lei. Mas o que tem isso a ver com o Evangelho de Cristo e com a igreja nos dias de hoje? O que eu chamaria a sua atenção aqui é de que há geralmente muita hipocrisia também quando há essa mesma inconsistência no viver da igreja, que às vezes trazem até vergonha ao nome de Deus. Nós temos um número crescente de evangélicos no nosso país, As estatísticas mostram que cerca de 61%, houve de crescimento, nesses 10 últimos anos, E isso, então, faz com que há muitas formas, desse evangelho ser visto em várias pessoas, porque cresce o número de evangélicos entre a população do nosso país. Mas também cresce os formatos, de igrejas, de testemunho, que muitas das vezes diferenciam daquilo que a palavra de Deus traz para nós. Quando a gente olha alguns modelos de igreja que tentam trazer, por exemplo, o modelo de culto
dos judeus para dentro da igreja. Então, né, a adoração ao candelabro, né, a Arca da Aliança e cerimoniais que estavam no culto dos judeus, né, e dizendo que isso tem valor hoje para o cristianismo, nós não estaríamos trazendo, em certo sentido, né, uma hipocrisia do evangelho se anunciamos no sentido dessa força, né, do evangelho. Então, infelizmente, tem acontecido estas coisas, que tem levado então a pessoas duvidarem acerca de um evangelho autêntico que anuncie Cristo verdadeiramente. Então a gente tem que ter cuidado, porque estamos crescendo sim, como cristãos no mundo. Mas qual é a qualidade desse cristão que está no mundo? Será que as pessoas estão vendo mesmo Jesus em nós? Estamos fazendo mesmo a diferença no mundo para que as pessoas possam ser atraídas por esse evangelho e para andar conforme a palavra de Deus? Então, certamente é isso que Paulo está chamando a atenção da igreja, utilizando aqui do exemplo dos judeus cristãos, mas que queria trazer outras práticas, né, para dentro da igreja. Então temos que ter bastante cuidado com isso, né? Um outro sinal que ele apresenta aqui eles também se vangloriavam da circuncisão. Os irmãos sabem, este era um sinal que identificavam os judeus, faziam eles ser um povo escolhido, separado, né? E isso Deus fez como uma marca mesmo, né? Quando eles deixaram o Egito para a terra de Canaã. Mas tudo isso era simbólicos, né? Eles não deveriam ter uma continuidade, porque todas estas coisas eles nos apontavam no futuro para Cristo, para Jesus. Então eles tinham uma finalidade temporária. E por isso que no papel, né, do povo de Deus, Israel, eles falharam na sua tarefa. E aí Deus, na plenitude dos tempos, então trouxe ao mundo Cristo Jesus para convergir então no evangelho a salvação de todo o mundo. Então, mas este era um sinal que eles se vangloriavam, a fim de mostrarem que eram povo de Deus. E assim eram superiores aos demais povos. Mas Paulo confirma o valor da bênção da circuncisão. Mas ele mostra mais uma vez que isso precisa ser do coração, não de um simbolismo externo praticado por eles. Né? Por quê? Porque a circuncisão era mesmo apenas um símbolo, pois a mesma só tem valor real quando atestada no contexto da obediência à lei de Cristo. Ele afirma que se essa circuncisão não for então do coração, não terá valor nenhum. Então, o que nós diríamos a respeito disso relacionado à vida e ao evangelho? Se as coisas que esse evangelho mostra não for também vivenciada de profundidade de coração, eles também não terão valor para o mundo. Então, a verdadeira circuncisão é aquela que ocorre, amados irmãos, no íntimo do indivíduo, onde verdadeiramente o evangelho traz transformação de vida e uma vida santa mesmo, uma vida de submissão a Cristo. É nisto que ele vai defender a sua tese da autenticidade do evangelho de Cristo. É exatamente aí nesse ponto que ele vai chegar então ao ápice da sua argumentação, provando que o evangelho precisa ser autêntico, porque é pelo poder da graça de Deus que ele é concedido a todas as pessoas. Né? A Bíblia diz isso muito claramente, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, é um dom de Deus, a graça que nos proporcionou alcançarmos esta salvação não é mérito
pessoal, não é esforço humano. Então, quando nós queremos trazer para o Evangelho coisas que estão ligadas, como aqui, a tradição e não a prática de uma vida livre, porque conhecereis a verdade e a verdade o quê? Vos libertará. Então, por isso, a autenticidade do Evangelho de Cristo é de conformidade com a verdade e não com nenhum tipo de tradição que venha seguindo as pessoas. E é nisso, então, que ele vai organizar a sua argumentação final, e eu quero destacar isso em 3 pontos bem rapidinho. Não há benefício para as pessoas o fato de ser circuncidado. É isso que ele vai mostrar aqui para esses judeus que se vangloriavam nisto. Paulo vai mostrar que essa identificação do seu povo era para validar aquilo que o Senhor, de uma forma definitiva, enviaria para o mundo. Ou seja, ele mandaria para o mundo Cristo, autenticando a salvação pela graça de Deus. E não por um simbolismo que separava uma raça, um povo, para trazer esta salvação ao mundo. Então, como eles queriam se firmar apenas nesse simbolismo, o Senhor disse, não, isso não tem aprovação da parte de Deus. Então, mesmo que Israel, amados irmãos, tenha recebido pela palavra de Deus, através da aliança de Deus com o seu povo, essa ordenança para que eles fizessem em si mesmo, isso não dava a eles o direito de se sentirem maior que os demais povos. Não. Na verdade, isso ia autenticar o poder do Evangelho e o envio do Messias, do Salvador, ao mundo. Então, bendito seja Deus por isso, porque Jesus veio, porque esta salvação chegou e que por causa disso você também recebeu a graça de Deus na sua vida. Então, não há benefício para este fato, pessoal, na vida particular de uma pessoa e nem de um povo, como aqui os judeus o eram. Segunda coisa é que a incredulidade de alguns judeus que não creram em Deus não desfez ou não desfaz a fidelidade de Deus para com todos os homens. Aqui também a gente percebe o poder extraordinário e a diferença, então, que está exatamente no Evangelho de Cristo. Que Deus fez, sim, a aliança com um povo, mas isso não restringiu a salvação de Deus. A salvação de Deus foi estendida. E essa salvação, então, agora alcança toda a humanidade. E ela não é seleta, apenas para os judeus, ainda que Deus escolheu esta nação para mostrar por feitos poderosos quem era Deus. Realmente o mundo conhecido daquela época testificou que havia um Deus o quê? Todo poderoso, não é mesmo? Isso, verdade, irmão? Mas nem por causa disso a salvação estava limitada somente aos judeus. Então alguns manifestaram incredulidade. Vocês lembram que na entrada de Jesus no mundo, a Bíblia diz assim, que ele veio para o que era? Para os judeus, mas a todos deu o poder ser chamado filho de Deus. Então eu e você somos privilegiados por causa disso. Porque nós não tivemos essa oportunidade de visualmente ver Deus, Jesus, e nem ter tido o privilégio dos judeus que viram a manifestação visível de um Deus presente. Mas a nossa fé na pessoa do Messias, do enviado de Deus para esse mundo, fez com que nós também alcançássemos esta tão grande salvação. Então, independente da incredulidade dos judeus, esta salvação pôde chegar até nós, até mim, até você, e por causa disso você então alcançou salvação. Que isso nos revela que, independente de incredulidade de alguns homens, Deus continua fiel. A sua fidelidade
é demonstrada a todo aquele que crê. Então hoje não será diferente. Se você hoje colocar sua fé na pessoa de Jesus Cristo, o enviado de Deus para este mundo, você também alcançará esta salvação. A fidelidade de Deus se cumprirá também sobre a sua vida, também sobre a vida da sua família, porque assim é a promessa de Deus. Quando você crê, ela alcança toda a sua casa em uma forma de extensão. E aí a palavra de Deus diz assim: e daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus, diz Paulo, de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito. Paulo vai dar esta base para aqueles judeus, que o homem se torna mentiroso porque Deus é fiel. E ele veio para salvar a humanidade. E todo aquele que crê será salvo. Então bendito seja Deus, porque você nessa noite pode colocar também a sua fé na pessoa de Jesus. Terceiro e último, a verdade de Deus sempre vai prevalecer mediante a mentira do homem. O argumento de Paulo nesse momento é de que se as suas palavras não são da verdade, mas intensamente em contraste com o mal, para evidenciar a autenticidade do Evangelho de Cristo, ele diz que seja bendito isso, seja de mais valor isso, que o Evangelho tenha ele toda a autoridade para salvar a humanidade. Ele se coloca aqui no ser o homem, o ser humano, Se sendo humano eu falho, mas o Evangelho jamais haverá de falhar. Então ele está feliz se as pessoas compreenderem isso. E se você nesta noite também compreender isso. Por quê? Porque o homem, irmãos, ele é propenso ao pecado. Por isso a atitude de Deus é sempre a favor do pecador. Porque toda vez que estiver no homem fazer alguma coisa, a opção será por fazer o que é errado. A verdade é essa, Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo essa morte? Ele diz: o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal está sempre diante de mim. Então, aí ele olha para Deus, ele diz: graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque ele vê a falha que está no homem. Então ele diz: não olhe para isso, olhe para a autenticidade do Evangelho de Cristo. É ele que tem poder, é nele que se manifesta a justiça de Deus. É através da justiça de Deus, o padrão da verdade, que você será salvo, que você será justificado pela fé. Porque ele diz, no final, ele julgará todos os seres humanos. Assim será o final da história, irmãos. É Deus que vai julgar os povos. Então, eu concluo essa palavra dando o veredito final. Essa palavra é muito boa para os advogados, Vai lá! É ponto de vista, é crítica expressa acerca de determinado assunto. Paulo vai dar um veredito para aqueles irmãos. Ele vai dizer assim: será dado esta salvação, independente de você ser judeu ou gentio. O Senhor julgará a todos os seres humanos no final. Essa é a verdade que o Evangelho proclama. Que Deus ofereceu, sim, uma salvação de graça. Pela graça sois salvos. Mas se você não receber esta graça de Deus oferecida voluntariamente pela pessoa de Jesus, saiba também que sobre você pesa um julgamento. Porque a Bíblia diz assim: quem crê será, quem não crê já está condenado. Então pesa sobre os seres humanos um julgamento que ele mesmo estabelece. E no final, amados irmãos, todos serão realmente julgados corretamente por essa justiça. É um padrão, é padrão de Deus, é correto. Por isso, ele termina dizendo assim: pois
Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Ele vai mostrar que os judeus têm falhado perante os gentios. Não tem sido um modelo do Evangelho de Cristo. Irmãos, o que chama a mim e a você essa verdade à nossa atenção? De que se nós temos recebido a Cristo e falharmos na nossa prática do Evangelho, vidas vão cobrar isso de nós. Vidas vão olhar para a gente e vão dizer assim, ué, ele não é cristão? Como é que ele faz isso? Por que ele faz aquilo? Por que ele age dessa maneira? Né? Então, nós estaremos sendo visto de igual forma os judeus estavam sendo vistos em relação àqueles gentios. Então, faltou, amados, autenticidade nos judeus. Povo escolhido para revelar a salvação. Por isso, eu digo a você, amado irmão, como eu digo para mim mesmo, nós fomos escolhidos por Deus por essa salvação que nos alcançou. Mas a gente tem responsabilidade com isso diante dos homens. Então seja o Evangelho de Cristo autêntico também na sua vida, para que você também possa glorificar a Deus. Então, devemos colocar toda a nossa confiança, não em nós mesmos, o homem, como disse Paulo, né? Que pode até minhas palavras serem mentirosas, mas vale se Cristo for bendito. Devemos colocar toda a nossa confiança no Evangelho, pois foi por essa maneira que Deus utilizou para salvar o homem através da sua justiça. Então, o que nós convocamos você nesta noite a pensar? Você quer ser alcançado por essa graça de Deus, por essa salvação que alcançou tantos povos e tem chegado até nós? Então, nesta noite, o mesmo Deus que salvou os judeus e gentios está querendo salvar você. E para você ser salvo, você precisa apenas crer. É o que diz as Escrituras. Você que está ouvindo, abra o teu coração, né? Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. O Senhor quer fazer morada na sua vida, quer fazer habitação. Mas Ele só vai fazer isso se você permitir dar lugar, abrir a porta. E aí então Ele entra, e aí Ele passa a fazer morada em sua vida. E aí você passa a viver esse Evangelho de Cristo Jesus. Essa graça poderosa que tem salvado muitas vidas e quer usar a sua vida para salvar muitas pessoas. Porque quando nós vivemos Cristo, o poder do Evangelho é manifesto na vida das pessoas. A gente já viu isso, né? Então Deus quer fazer isso através da sua vida. E aí eu convido você agora a fechar os seus olhos, a refletir sobre essa palavra. E eu gostaria que o grupo de louvor viesse aqui à frente e começasse a ministrar uma expressão de louvor, para que a gente pudesse, nesse momento em que a palavra foi anunciada e que o louvor é colocado aí diante do seu coração, e é feito isso para você refletir. Tenho vivido mesmo esse Evangelho de Cristo na minha vida? Tenho obedecido mesmo essa palavra? Tem feito a diferença onde eu estou colocado? Onde o Senhor me colocou, o Evangelho tem sido percebido? As pessoas estão identificando Deus, Jesus, através do meu testemunho? Eu queria que você estivesse aí, enquanto a palavra de Deus está sendo aí ministrada na sua mente, no seu coração, estivesse refletindo acerca disso. Se você deseja tomar uma decisão, uma posição hoje ao lado do Senhor Jesus Cristo, você é convidado a fazer isso. Pode ser aí mesmo onde você está, basta você fazer um gesto com a sua mão, dizendo: pastor, eu entendi. Eu entendi que eu não devo viver um evangelho falho, enganoso. Eu tenho que ser autêntico. Eu tenho que seguir a Cristo. Eu tenho que obedecer ao Senhor. Então, se você quer tomar essa decisão,
fazer essa escolha. Está sendo dada essa oportunidade. Enquanto o louvor está cantando, faça um gesto, né? Diga com a mão levantada, eu estarei vendo e estarei orando pela sua vida. Se alguém, faça esse sinal para a glória de Jesus. Nosso maior inimigo foi vencido, a morte. Porque o salário do pecado é a morte. É separação definitiva de Deus. Mas se você crê nesta noite, isso pode mudar. E aí você vai ter o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. E esse poder que está em Jesus também, ele vai transformar a sua vida e fazer você viver uma vida diferente. Você quer isso para você? Sair daqui desta noite com essa segurança no seu coração, essa alegria na sua alma, viver o Evangelho de Cristo, esse Evangelho que é para a tua graça, para a tua felicidade. Você deseja isso? Um gesto bem alto assim, onde você estiver, eu vou orar por você aí no seu lugar mesmo. Só levante a mão assim, bem alto para a gente ver. Alguém entre nós veio nessa noite, entendeu essa palavra, quer receber a Cristo, sair daqui seguro, com certeza da sua salvação, feliz por estar aqui, saber que aqui foi o lugar que o Senhor lhe trouxe, para ter esse encontro pessoal com esse Evangelho que transforma, que dá vida, que liberta, que traz alegria na alma. Você quer isso para você? Então nós vamos orar, pedindo a bênção de Deus para a sua vida, a sua família, e que a graça de Jesus esteja convosco. É o nosso desejo, tá bom? Vamos orar? Agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça bendita de Cristo Jesus, o seu Filho, e as doces e inefáveis consolações do Espírito Santo de Deus, seja conosco, povo de Deus que se reúne nesta igreja, neste lugar, mas também com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e até o dia da tua volta triunfal pelos séculos dos séculos. Amém. Ide em paz, o Senhor abençoe a toda a igreja, estarei ali à porta para cumprimentar os irmãos, né? E convocando, né? Terça-feira, culto de oração, e assim, né? Os demais eventos da nossa igreja, apoie todos eles, estejam presentes e seja abençoado para a glória de Deus. Acesse facebook.com Batista Calvário Petrolina.